Hoje eu reuni uma pequena lista de jogadores que eu acho que Carlo Ancelotti deveria convocar antes da Copa do Mundo. São 7 nomes que eu acredito que são extremamente interessantes para o Brasil, para a Copa do Mundo, que podem ajudar, tanto como titular quanto como reserva também. Então eu reuni esses 7 nomes aqui que compõem posições que estão faltando jogadores, principalmente, me foquei nisso. Acreditem, tem nomes que eu não coloquei na lista que poderiam ser citados, mas já foram convocados, às vezes não conseguiu jogar, como por exemplo o caso de Ederson, da Atalanta. É claro que também a gente pode citar o brasileiro Bremer, que está consistentemente lesionado, talvez por isso ele ainda não tenha ganhado a devida oportunidade na seleção, ok? Então eu vou desconsiderar esses nomes aqui e eu vou focar nesses nomes principais aqui, esses 7 que eu acho que podem ajudar muito a seleção. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e entendendo o atual contexto da seleção brasileira, acho que todo mundo que tá aqui sabe que é necessário outros jogadores, cara. Assim, as convocações que rolaram até agora não foram o suficiente. E apesar de Ancelotti falar que não vai mais fazer testes, não quer dizer que ele vai convocar os jogadores que ele já convocou. Na verdade, eu diria que ele precisa ainda fazer testes, porque tem muitas posições da seleção brasileira que ainda estão vagas, que não tem confirmação oficial de um titular da posição, ou não tem reserva, o que também é ruim, né? Porque você não sabe se o cara vai estar na Copa do Mundo, se ele vai estar disponível. Então a gente sabe alguns titulares, e alguns jogadores são figurinhas carimbadas ali que vão estar. Por exemplo, eu poderia citar Bruno Guimarães, que é um excelente volante, tá jogando muito no Newcastle e na seleção, um dos melhores jogadores da atual Premier League, e também joga muito na seleção, tá? Confirmado. E aí a gente também tem Casemiro, que é essencial pro meio de campo funcionar, outro jogador confirmado. E tem alguns outros ali que a gente pode bater nessa tecla e dizer que tá confirmado. Temos também o brasileiro Stephen William, que tá indo muito bem no Chelsea, e com a troca de treinador, talvez ele ganhe uma minutagem muito alta mesmo daqui pra frente, e ele melhore bastante, porque o treinador atual que assumiu o Chelsea é muito bom treinando jovens, então pode ser que Estevão ali acelere muito o poder dele pra Copa do Mundo, possa ser o protagonista que a gente tá buscando na Copa. Então tem alguns jogadores que estão de fora do ciclo, tem outros que estão confirmados, mas são poucos, ainda faltam muitas posições. A gente não tem uma formação principal de fato ainda, tem ali mais ou menos um esboço do que você quer, que é um 4-4-2 com ataque móvel, né, que provavelmente é a formação mais utilizada, e tá mais ou menos nessa casa aí o que o Ancelotti tá buscando do time. Então você tem centroavantes para um ataque móvel, e quando vai para um 4-3-3 você também tem um ataque móvel, então você já sabe que tipo de jogador você quer. Você quer alguém que consiga jogar dentro de um ataque móvel. E tem algumas opções interessantes por aí para centroavante, mas ainda não tem ninguém confirmado. Muita gente fala de Igor Jesus, ganhou pouca oportunidade, jogou direito até, tá num bom momento da carreira, pode ser um nome a se considerar. Quem sabe Endrick, agora indo pro Lyon, de a volta por cima, conseguiu jogar bastante e fazer parte desse ataque móvel. Ele pode ser um centroavante à direita do campo, um atacante à direita do campo, que é que seja. Pode ser uma opção pra essa parte do campo, quem sabe até ponta, não sei, né? Não sei que posição exatamente ele vai jogar, mas é um nome também a se cogitar. Então tem muitos nomes que estão de fora, que poderiam estar dentro, e não tem nada confirmado oficialmente. Temos apenas um pequeno esqueleto, ainda não tá completo. Precisamos de alguns nomes ainda, então tenha isso em mente. O atual estado do Brasil, cara, é um time em oscilação. Se eu quisesse vir aqui falar, nossa, a Copa do Mundo tá no papo, a gente vai muito bem, eu estaria mentindo pra você. Eu estaria vindo aqui, gravar um vídeo, mentindo pra você, criando a realidade paralela que não existe e exagerando os resultados que a gente teve até aqui, cara. Até aqui, Ancelotti só teve 8 partidas, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. As derrotas que a gente teve foram de cunho individual dos jogadores, né? Era pra provavelmente a gente ter pelo menos 6 vitórias e 2 empates, talvez nenhuma derrota. Talvez, né, até mais. Se as coisas acontecessem como deveria, se os jogadores tivessem melhor momento. Então a gente tem um Vini Júnior que teoricamente era pra ser o protagonista da seleção, mas não consegue entregar. A gente também tem a posição de goleiro que não tá nada garantida. A gente não tem goleiro reserva, né? O titular a gente sabe, mas ainda assim não passa tanta confiança. Então o goleiro ainda é uma posição que a gente precisa de nomes. Mas eu diria que o maior problema hoje é lateral e zaga. É onde você precisa de reservas, talvez precise de novos titulares. Eu acho que eu não aguentaria ver uma Copa do Mundo com Marquinhos de novo. Eu acho que já chega, né, dele como titular. Acho que tá claro até aqui que ele é um jogador que, apesar de ser muito interessante, apesar de ser capitão, não é feito pra isso, cara. Eu acho que pra seleção tem nomes melhores. A gente também precisa de laterais que tragam segurança. Nem titularidade ainda tem nas duas laterais, não dá pra saber que é o titular. Ainda há uma dúvida muito grande, uma grandiosa interrogação na cabeça de todo mundo. Então são posições carentes que precisam de nomes, cara. Nomes que podem ser adaptados da zaga pra lateral, nomes da lateral que podem ser adaptados pra outras posições de campo, quem sabe até troca de uma formação no futuro, mas nada está certo. Até por isso eu fiz essa lista aqui. Eu venho falando desses nomes lá no meu Twitter, tá na tela, @ddcorvo, segue por lá, ok? Sempre falo de futebol europeu lá, Premier League, e também falo de seleção brasileira quando tá acontecendo jogos ou as convocações. Então o feedback inicial, rápido, vai ser por lá, me segue lá. E alguns desses nomes eu já citei lá, eu acho que todos eles, inclusive dessa lista inteira, eu citei todos por lá, ok? Bom, e vamos abrir essa lista aqui com a posição que eu diria que é mais carente hoje na seleção brasileira, que é a posição de goleiro, cara. A posição de goleiro, ela é meio vaga, meio carente,
porque você só tem Alisson, basicamente. Os outros que jogam como reserva parecem estar a níveis gigantescos de distância. O outro goleiro que mais se aproximava dele, que era Ederson, hoje tá jogando na Turquia, que não é tão ruim, mas também não é um bom lugar pra ele, e também não tem um encaixe tão bom com esse treinador, então a qualidade com os pés dele pouco é utilizada. Você quer mais o cara que defende mesmo, bastante no futebol europeu, que é brasileiro. Tem alguns outros também, ok, que eu poderia citar, mas principalmente o goleiro atual do Vila Real, que ele tem 25 anos de idade, 1,92 m de altura, que é Luiz Júnior. Sim, ele mesmo, que é atual goleiro do Vila Real, conseguiu pegar a vaga ali, e realmente, cara, a vaga que ele acaba pegando tava bem fácil de conseguir, porque não tinha muita opção Vila Real. Eles acham no brasileiro aí, que se eu não me engano era da Liga Portugal anteriormente, e ele tá começando a jogar muito bem, inclusive ele é goleiro da Champions League, ok? Então ele tá jogando Champions já, tá no momento interessante da carreira, tá numa crescente, é um bom nome, é um nome super interessante. Pelo que eu vi, o destaque dele é com as mãos, né, do que eu vi dele ali. Então ele é um goleiro que agarra bastante, é um goleiro de segurança do time do Vila Real, e um goleiro que deveria ser cogitado também na seleção brasileira, cara. É um nome que, assim, eu consideraria bastante, porque realmente essa é uma posição que tá muito carente mesmo. Realmente você precisa de um cara ali pra poder trazer essa confiança, pra você ter 100% de certeza que você pode realmente contar com um goleiro ali dentro de campo, que ele não vai fazer nenhuma cagada gigante. Acho que é um nome a se considerar. Eu convocaria Luiz Júnior, atual goleiro do Vila Real. Lembrando, né, jogador brasileiro aí que é desconhecido, mas o momento é muito bom, estatísticas boas, um momento maravilhoso da carreira dele. Eu posso fazer uma menção honrosa aqui a vários goleiros que estão jogando hoje em atividade, mas eu vou citar dois. Eu vou citar Lucas Perry, que eu já falei um zilhão de vezes, é um claro goleiro de alto nível de seleção, não tem do que falar. Ele teve um início difícil ali no Leeds, estava voltando de lesão, mas hoje já dá pra ver que ele é um goleiro de segurança, muito bom, ele faz parte da fase boa do Leeds, é essencial estar em campo, e é um goleiro de Premier League, não é brincadeira não, ele tá indo bem, não é nenhum milagreiro, mas parece ser o tipo de goleiro que você vai ter segurança em ter em campo, como um número 2, um número 3, que é o cara que você vai colocar e você sabe, pô, ele não vai estragar a partida. Pra mim já tá bom o suficiente, já que a gente já tem um número 1 meio que garantido, então achar esse número 2 já é importante pra caramba. Outro nome que poderia ser arriscado é o nome de Cauã Santos, atual goleiro do Eintracht Frankfurt, também brasileiro. Esse aqui é mais jovem, né, tem apenas 22 anos de idade. Esse aqui não tá num nível muito alto, esse aqui já teve um momento melhor na carreira, mas ele tem 1,96 m de altura, defende muito, fecha muito, mas ele é bem jovem ainda, então ele erra bastante ainda, mas é um nome interessante, cara, um nome assim que pode ser perfeito pra seleção, pra ser número 2, número 3 e completar ali, mas é um nome que eu cogitaria também. Bom goleiro, ok? Um goleiro assim que me traz uma certa segurança, pode ser goleiro titular de algum outro time também em algum momento, e quem sabe com a titularidade ele possa fazer muito mais. Lembrando que ele perdeu muito espaço porque chegou um goleiro titular que é muito bom, ok? Não é porque ele é um mau goleiro também, né? Por isso que ele virou reserva, mas ele tava numa crescente legal na carreira no passado. Agora, na sexta posição, a gente tem uma posição pra lateral, cara, que a lateral também tá faltando, principalmente a lateral esquerda, que pra mim é uma grande interrogação. As pessoas falam do nome de Douglas Santos, que é super interessante, mas eu não tenho 100% de certeza se vai ser Douglas Santos. E tem o nome de Mauro Júnior, atual jogador do PSV, super interessante inclusive. Ele tem boa experiência, ok? Ele tá com 26 anos de idade, ele joga nas duas laterais se você precisar, ele é um absoluto destaque, principalmente na Champions League, mas ele mantém consistência na Eredivisie quanto na Champions League. É um lateral que parece ser muito bom, bem decisivo mesmo, inclusive ele joga até no meio de campo, ele tem sido utilizado como volante e tem ido bem, também pode ser para uma posição de volante. O único detalhe dele é a altura, né? Ele tem apenas 1,71 m, que também não quer dizer que ele é ruim. Eu acho que essa altura seria problemática na zaga. Na lateral, nem tanto, eu já vi muito lateral baixo de boa qualidade que entrega muito mais. Como você não vai ter aquela obrigação ali do duelo direto de cabeça, não é um problema tão grande. E ele é um lateral equilibrado, né? Ele cria, ele marca e ele também ataca. Mas eu acho que a coisa que mais me impressiona em Mauro Júnior é a capacidade de adaptação dele ao esquema tático. Então, ele é aquele tipo de jogador, cara, que você dá um papel pra ele diferenciado, ele vai saber fazer. Então, se ele precisar jogar mais ofensivamente, ele vai saber fazer, ele sabe subir e ainda manter o equilíbrio na hora de marcar. Então, eu noto um jogador inteligente taticamente, que facilita a vida do treinador e não dificulta. Tem muito jogador que é inflexível. Você dá um papel pra ele mais difícil, ele não consegue executar, ele começa a falhar, ele começa a dar problemas, e eu acho que o Mauro Júnior não parece ser o caso. Versátil, flexível, bom pra encaixar no elenco, é uma posição que a gente tá precisando. Acho que esse aqui é o nome que tá faltando, ok? Um jogador realmente interessante a se convocar. Eu acho que ele pode ser até titular da posição. Mauro Júnior realmente me apresenta padrões que eu gosto bastante. Ele me lembra bastante um jogador chamado de Miguel Gutierrez, que é espanhol, jogou no Girona e atualmente é do Napoli, e é um jogador que eu já elogiei muito nessa parte aqui no canal, ok? Falei muito da parte tática, a entrega tática dele, né? O posicionamento, a ideia, o jeito que ele executa funções diferentes, é muito interessante. Mauro Júnior vai nessa casa e é ainda melhor porque consegue jogar de volante, né? Se ele não encaixar na lateral, pode ser que ele seja o volante do time, ele é bem interessante nessa parte também. Então, eu acho que fica por aqui. É um jogador de qualidade que tá provavelmente no auge da carreira e que deveria ser considerado na seleção
seleção brasileira. Agora, na quinta posição, a gente vai pra uma área um pouquinho mais cinzenta, né, que é a área de zagueiro. Assim, cara, eu acho que tem muito zagueiro ruim sendo convocado na seleção brasileira. Eu acho que eu não tenho nem como brigar muito com isso, é um fato. A seleção convoca muito zagueiro que você fica assim olhando, pô, o cara vai fazer merda em algum momento. Ele vai fazer alguma cagada e vai estragar o jogo. Você não quer isso na Copa do Mundo, né? Tem um nome que, pra mim, é perfeito com Ancelotti, cara. Inclusive, ele era um nome cotado por Real Madrid, que é Murilo do Nottingham Forest. Ele foi convocado há um tempo atrás, não jogou bem no único jogo que ele fez ali, de fato, né? E depois disso ele foi julgado como um mau jogador, e eu não acho isso. Ele foi um bom jogador no Corinthians, atualmente no Forest ele é um bom jogador, e talvez o que tenha prejudicado ele foi o momento, porque o momento daquela seleção brasileira era muito ruim. Então ele vai ali pro jogo contra a Argentina, um jogo super difícil. A Argentina é uma das melhores seleções do mundo, se não a melhor atualmente, e ele vai direto enfrentar a Argentina. A gente toma de 4-1 e a culpa recai sobre ele e Wesley, também era do Flamengo, né? Wesley do Flamengo também acabou culpado porque fez um jogo horrível também, né? Então, basicamente, a culpa cai na cabeça dele, de Wesley. O Wesley já foi convocado de novo e Murilo não. E deveria, porque a necessidade de um zagueiro é maior, de um zagueiro de segurança é maior. A zaga tá realmente muito problemática ali. A gente não sabe quem vai ser zagueiro ou não da seleção brasileira. Eu acho que é uma preocupação maior. Na lateral direita tem até alguns nomes ali que já mostraram alguma coisa, mas na zaga tá faltando, né? Só tem o titular mesmo da posição, né? Que é Gabriel Magalhães. De resto tá faltando um reserva. Ele pode ser esse reserva aí. Não tenho do que falar de Murilo, cara. Ele é um dos principais jogadores do Nottingham Forest, muito procurado por toda a Premier League. Daqui a pouco vai estar em time maior. É difícil comprar do Forest, porque o Forest não quer perder o jogador, então vende o mais caro possível, dificulta as negociações, diferente dos outros clubes que veem as coisas de outra maneira, veem que o dinheiro é importante, então acabam vendendo na alta. Não é o caso aqui, e o Forest acredita 100% nele. Ele entrega excelentes partidas. Eu já vi Murilo jogando várias e várias vezes. Ele joga mal, às vezes, como ele fez no jogo contra a Argentina, mas não é um padrão. Eu diria que ele é muito mais jogos bons e jogos importantes do que jogos ruins e erros. Eu acho que ele erra bem pouco pra quanto ele acerta. Então eu acho que ele não pode ser julgado por uma única partida onde ele não jogou nem 90 minutos. Esse cara não tem nem 90 minutos na seleção brasileira, cara. Ele precisa de uma outra oportunidade. E vendo o encaixe dele com o Ancelotti, ele é perfeito, cara. É o tipo de cara que traz habilidades extras que o Ancelotti adora. O cara que sabe sair na pressão, o cara que dribla, o cara que tem um passe legal, o cara que às vezes cria uma jogada imprevisível e faz um gol, que vai meter um chute de fora da área. Esse é o tipo de zagueiro que o Ancelotti precisa. E talvez com a possibilidade de Éder Militão se tornar um lateral direito do time, abre muita vaga pra zaga, cara. E ele poderia encaixar. Então, eu cito aqui Murilo, em defesa a ele como jogador, um excelente jogador, um cara dedicado, um cara que faz muito pelo time que ele tá, que quer a vaga dele e que deveria ganhar pelo menos uma única convocação ali. Eu acho que ele pode fazer muito na próxima convocação e poderia ser um jogador a ser testado aí, porque realmente pode ser o cara perfeito pra levar pra Copa do Mundo. Aqui nós temos na quarta posição, agora um atacante. Assim, a posição de atacante tem muitas e muitas opções na seleção brasileira, são muitas, então é até difícil de falar. Só que firmadas mesmo ali, que você tem confiança, são poucas. Então ainda precisam testar jogadores, cara. Tem alguns jogadores que mostram muita habilidade em 1v1 e que acaba chamando muita atenção e a galera hypa muito esses jogadores. Eu particularmente não tô nessa turma. Eu acho que o jogador é muito mais do que só driblar e ganhar duelo. Acho que você tem que fazer muito mais em campo, né? E esses jogadores cometem erros e às vezes não são cobrados. E eu acho que esse tipo de jogador que eu vou citar aqui é um pouco mais interessante. Em quarto lugar eu falo de Savinho, atual jogador do Manchester City, que também é buscado por muitos clubes de Premier League. Poderia ser titular absoluto de muitos clubes. Joga muito, é um jogador realmente de altíssimo nível. É um cara pra ponta direita e ponta esquerda, um verdadeiro trabalhador em campo que também cria muito. É perigoso em duelo também, é extremamente perigoso inclusive. Eu acho que é engraçado como a galera coloca ele lá pra baixo, sendo que ele é um monstro nessa parte. Ele realmente produz muito, ele só não teve oportunidades. Savinho não ganhou oportunidades ainda. O último jogo dele foi com Dorival pela Argentina, também o 4-1, que mascarou também o desempenho dele em campo. Ele veio do banco e foi muito mal visto, só que não faz nenhum sentido, cara, ele mal jogou, ok? Então não tem nem como julgar. E assim, no City ele tava muito bem, ele começou muito bem, ele virou titular muito rápido, se adaptou muito rápido. Tem gente que fala, ah, ele entrega pouco. Não, discordo, e aqui vem o contexto, o maldito contexto, né? Savinho se lesiona muito. Desde que ele chegou no City, eu acho que ele já teve 3 ou 4 lesões. Ele não tem condição física de jogar. Então quando você vê ele jogando pelo City, ele não está em 100% do físico dele, cara. Muitas das vezes que ele jogou ali, ele não tava 100% ainda, mas é um excelente jogador. Quando tá 100%, aí você vê o Savinho de verdade. Eu vi excelentes partidas, inclusive nessa volta dele aqui. Eu já vi ele jogando muito bem, vindo do banco ali. Ele ainda não é titular de volta, mas vai recuperar provavelmente em algum momento ali, cara. Ele tem muitas habilidades, pode ser que ele consiga uma vaguinha ali na direita do campo. Tem muitas posições vagas, inclusive no Manchester City. São muitos estilos de jogos que comportam vários jogadores de ataque e ele poderia fazer parte desse ataque do Manchester City em vários jogos. Eu acho que inclusive o Guardiola ainda conta muito com os serviços de Savinho, ok? Então não entendam errado, cara. Savinho, ele só tá sendo julgado pela falta de contexto, que são pessoas que comentam que Savinho não tá bem sem ver as partidas e sem acompanhar os relatórios dos clubes, né? Explicando por que o jogador não tá jogando. Que às vezes
vezes o jogador ele não está jogando porque ele tá lesionado, porque ele tá com problema físico e aí não pode entrar em campo. Guardiola, inclusive, defendeu bastante ele em entrevista, falando exatamente disso, que não tinha treta nenhuma, que ele simplesmente não estava com condição física de entrar em campo. E depois se provou verdade o que ele tava falando naquela época. Então, cara, ele vai ficar aqui em quarto lugar. Eu acho que é uma opção muito importante pro ataque, não deveria ser subestimada. Pode ser que ele seja fundamental para uma Copa do Mundo. Em terceiro lugar, cara, eu falo de Vitor Reis, também que é do Manchester City, mas tá emprestado atualmente pro Girona. E tá muito bem no empréstimo dele, ok? Não que o Girona tenha muitas opções, porque não tem. De fato, depende que o City entregue a eles um jogador interessante, que é o caso de Vitor Reis. Tá se adaptando muito bem, tá evoluindo como jogador, é titular, joga todos os jogos, joga bem, falha ali de vez em quando, até pela idade, ele só tem 20 anos de idade. Era um jogador muito promissor, muito falado quando ele era do Palmeiras. Inclusive, muita gente pedia ele na seleção. Hoje em dia, que ele saiu do futebol brasileiro, agora ele não presta mais, como é quase todo jogador que joga bem no Brasileirão. Há um ano atrás, quando ele tava no Brasileirão, ele era muito bom. Há 2 anos atrás, quando tava no Brasileirão, era muito bom. Aí sai daqui, vai pra Europa, joga no time menor, joga direito, joga bem, e aí ele já não presta mais. E aí não faz nenhum sentido. Se você se questiona por que ele ainda não tá jogando no City, não é por nível, e sim porque não faz sentido ele disputar a posição hoje. Os jogadores que tem ali no City são muito bons, não tem espaço, e o melhor pra carreira dele é ir pra um clube que ele vai poder estar em campo ali, jogando o máximo de minutos, pra poder ganhar experiência, ganhar casca, entender o futebol europeu. E eu diria que Vitor Reis, dos primeiros dias de Girona pra o de hoje, é um jogador bem melhor. Ele tá evoluindo sim, tá muito bem na carreira. E eu já falei, eu já elogiei muito aqui Vitor Reis. Eu acho ele um dos zagueiros mais corretos que eu já vi pela idade. Tem 20 anos e parece que tem 29. O jeito que ele se porta em campo me agrada bastante. Os erros são de uma linha que não é daquele jogador jovem que tá errando em coisa básica, que tá tentando demais, nem nada do tipo. Os erros são mais, às vezes, talvez um pouco de desatenção, as coisas assim, que é comum até em jogador mais velho. Vocês veem aí Ronald Araújo do Barcelona, que é um jogador que foi muito hypado no passado, errando bastante em jogo grande. E não tem nada a ver com a idade dele. Ele tem idade suficiente pra não fazer mais aquilo, só que ele acaba errando também, ó. Então o Vitor Reis tá nessa casa. Excelentes estatísticas, produz muito bem. Vai jogar ali, provavelmente, no futuro no Manchester City. Talvez não com o Guardiola, até porque o Guardiola provavelmente deve sair daqui 1 ou 2 anos e deve ter um sucessor. E o sucessor deve fazer um bom trabalho aí com o Vitor Reis, provavelmente. É um zagueiro aí extra pronto ali pra poder entrar no City. Provavelmente John Stones, que é um excelente zagueiro do City, deve sair muito em breve. Com a saída de Stones, abre uma vaga direta pra zagueiro central. É a vaga onde Vitor Reis vai jogar. Provavelmente ele deve ser reserva do zagueiro central do time e com o passar do tempo tentar pegar a titularidade pra ele com o passar dos anos. Lembrando que ele tá no time de Big Six gigantesco, é difícil ganhar uma vaga. Venho aqui defender ele porque eu sei que tem uma galera que faz o favor de te desinformar e falar coisas que não fazem sentido, assim como o Savinho, que tiram o contexto das lesões e ficam falando, pô, o Savinho não tá em campo. O cara tá lá no relatório dele que ele tá lesionado. É o caso aqui também. Vitor Reis, as pessoas não estão vendo o Girona, vão falar que ele é muito ruim e não é o caso. Inclusive, eu diria que ele é um dos melhores jogadores do Girona hoje, não que seja difícil. O elenco do Girona hoje é um negócio assim bem questionável. Mas enfim, cara, é um nome que eu cogitaria, não só pro próximo ciclo, como pra agora. A gente precisa de zagueiro. Tem Vitor Reis aí que tá muito bem. É um jogador que eu acho muito correto, pode ser o novo Thiago Silva, por exemplo. Eu acho que não pode desperdiçar. Inclusive, cara, se eu fosse o Chelsea, eu tentaria tirar esse cara do Manchester City pra ser titular absoluto no Chelsea. Segundo colocado da lista, e esse aqui não pode ficar de fora, cara. Esse aqui tem que ser convocado imediatamente, cara, que é David Neres, cara. Assim, o time do Napoli simplesmente despontou de uma temporada pra outra. Osimhen foi pra puta que o pariu depois da discussão com a direção do clube, né? Saiu do clube, agora tá no Galatasaray. Mó treta, mó confusão, não conseguiu vender inicialmente, aí ficou com a grana parada. Depois teve Kvaratskhelia, que abandonou o barco e foi pro Paris Saint-Germain ser feliz, ganhou tudo lá. Ainda ganhou a Série A italiana, então ganhou mais de um título ali na temporada. Maravilhoso pra carreira dele. Era o protagonista do time já há muito tempo. E aí depois dessa desmontada, você se perguntava, quem é que vai ser os protagonistas daqui pra frente? Demorou um tempo, mas a coisa se estabilizou no Napoli. E David Neres, que entrou mostrando ali muita habilidade, e já mostrava muito no Benfica, era um puta jogador, sempre defendi David Neres aqui no canal, só pra deixar claro, ok? Toda vez que vocês me viram citando David Neres aqui no canal, quem tá mais tempo aqui sabe que eu defendi ele. Eu falava, não, ele é um puta jogador, um jogador muito bom. E a galera julgando ele muito por causa de Ajax, que ele era reserva, esses papos de maluco, né? Eu acho que dá pra dizer hoje que David Neres, ele é o atual protagonista do Napoli. Tem ele e mais outro, né? Que é ele e Scott McTominay. Esses dois juntos, hoje é quem você espera algo em campo. Você pode também dizer de Højlund e alguns outros nomes ali, mas os dois protagonistas de fato pra mim hoje é David Neres e McTominay. McTominay tomou a vaga de Osimhen e é o cara que se busca na área de cabeça. Engraçado, né? Porque ele não é 9. Também a gente tem ali David Neres tomando a vaga de Kvaratskhelia. Ele não joga do mesmo lado, mas ele é quem você busca em campo para criar o jogo, como era com Kvaratskhelia. É disso que eu tô falando. E cara, não tem do que falar. O cara tá sendo protagonista ali, absoluto, jogando muito. Não tem porque não convocar. A gente precisando de opções, eu acho que ele é uma a se contar. Lembrando que esse cara joga de 9, joga de 10, joga na ponta direita, ponta esquerda, ele pode jogar multiposição. Super interessante, joga bem em quase todas elas. É um cara multiposição, driblador, cria lance, pode ser um cara perfeito. E a finalização dele,
que talvez fosse uma coisa um pouco mais inconsistente durante a carreira, tá melhorando, tá com sinais de que ele vai ser um bom finalizador daqui pra frente. A sensação que ele pode fazer um golaço de fora da área, a sensação que ele pode ser acionado perto do gol, ele vai saber se movimentar bem, chegar em velocidade e finalizar uma bola de primeira, essa é a sensação que ele passa hoje. Pode ser um goleador da seleção brasileira, o goleador que tá faltando. Quem sabe o cara da esquerda não seja David Neres, né? Talvez ele seja o cara pra essa posição. Por isso eu coloquei ele aqui em segundo lugar. É um cara que joga nas duas pontas, que é perigoso, que tá no excelente momento da carreira, tá voando. Copa do Mundo é feito de momento, e o momento atual a gente aponta pra David Neres como um possível protagonista. Convoque o cara, por favor, mano. A gente já sabe que tem uma galera ali que dá pra confiar, e ele pode ser um deles, cara. Pode fazer mais do que quem tá lá hoje, acredito eu, cara. Tô gostando muito de ver David Neres e super adaptado. Compre papel tático e tá fazendo o papel dele direitinho ali em campo, e eu não tenho o que falar. E agora eu vou falar do primeiro lugar, mas antes disso vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone. É uma opção muito boa, que ajuda bastante o canal. Se você usar essas duas opções já ajuda muito. E também agora nós temos o Seja Membro ativo. Tem o Seja Membro aí embaixo ativo, com um valor irrisório, um valor simbólico. Você ajuda bastante esse canal aqui a continuar. É outra forma que você tem aqui. Se você quiser fazer parte deste canal, agora tem como, né? Você pode deixar o seu membro aí. Vamos aqui pra primeira posição. Eu acho que todo mundo sabe de quem é que eu vou falar em primeiro lugar, né? Igor Thiago. E eu já pedi um monte de centroavante, já pedi convocação de vários, mas esse aqui, cara, tá precisando ser convocado imediatamente. Porque se tem uma posição na seleção brasileira que não tem nem titular, é a camisa 9. Não tem. Se você vier me falar que tem fulano de tal é o 9 da seleção. Não é. E eu vou te falar aqui um detalhe muito importante sobre Igor Thiago que vai calar todo mundo. Por que Igor Thiago ele precisa ser convocado sim ou sim? Porque mesmo que você mantenha um ataque móvel com jogadores de mobilidade, você ainda precisa de um 9 âncora em campo. Você precisa dessa opção extra. Então são 22 jogadores. Ele pode ser o 23, o jogador extra pro ataque, pro perfil diferente. Porque esse treinador utiliza essa estratégia também. E utiliza muito, não é pouco não, é muito mesmo. Durante toda a carreira ele usou um cara forte pra empurrar a marcação e bem de cabeça, que é o que esse cara faz. E também tem a cereja do bolo, que ele também joga no ataque móvel. Então, atualmente ele faz um ataque móvel com Kevin Schade, que é um jogador alemão, né, que veio da Alemanha e tudo mais, que é um excelente atacante móvel. Kevin Schade é o cara da velocidade, ok? O cara da jogada em velocidade. Igor Thiago é um cara também que traz uma velocidade legal, mas o foco não é esse. O foco é um cara central ali, uma figura âncora que você vai buscar nos contra-ataques. Então, é mais ou menos assim que funciona o ataque móvel, com 5-3-2, 3-5-2 e tantas outras variações que você vê dessa formação. Mas na maior parte do tempo, a ideia é acionar Kevin Schade em velocidade com o corredor livre, com a marcação desmontada, ou você acionar Igor Thiago na cara do gol, em vantagem para fazer só um 1v1 com um zagueiro. Também, quando tem essa dinâmica dos dois trabalhar a bola no pé, que não é tanto porque o Brentford não tem tanta bola no pé, você vê claramente que quem cria os lances é Kevin Schade e Igor Thiago, nenhum outro. Ou seja, eu tô te dizendo um jogador que consegue jogar em ataque móvel, com a dupla do lado dele, sem egoísmo, sem problemas, transiciona bem a bola, sabe fazer parede, sabe fazer transição de jogo, completaço ali, que pode participar tanto do ataque móvel como ser uma figura âncora num 4-2-3-1 ou outra formação que a Ancelotti venha utilizar. O jogador perfeito que tá faltando pro ataque do Brasil, ok? É o cara que traz o perfil que falta, a única coisa ali que ainda não tá completa. Então, eu não tô fazendo propaganda desse cara à toa. Atualmente, cara, ele é o segundo artilheiro da Premier League. E sim, ele bate pênalti. Eu sei que ele bate pênalti, eu sei. Mas ele também faz gol sem bater pênalti. Tá aí o ponto final, né, da coisa. Ah, mas ele bate pênalti. Ele também faz gol sem bater pênalti. Deixou ele perto do gol, é gol. Agora, tem um ponto muito importante. Esse cara joga em contra-ataque. Joga em contra-ataque, você pega a marcação desmontada. É muito fácil fazer gol. Todo mundo lembra aqui do gol que a gente tomou da Croácia, na última Copa do Mundo. Por que o cara da Croácia conseguiu fazer aquele gol? O sistema de marcação tava desmontado, o goleiro tava perdido ali, desviou a bola, foi no gol. O goleiro morreu no lance porque a bola desviou e eu sei que tem gente que acha que é muito fácil ser goleiro e tudo mais, não entende que quando você cai pra um lado não tem como você simplesmente usar alguma habilidade telepática e voltar, tá ligado? Com magia, isso não existe, cara. Você caiu pra um lado, irmão, a física vai te derrubar pra aquele lado. Então não tinha nem como o goleiro chegar naquele lance, né? E aí você pega um cara que não tem nem muita habilidade. Eu conheço aquele centroavante da Croácia, eu conheço, tinha visto jogos dele, ele não era nem um pouco bom, foi lá e fez o gol. Por quê? Sistema de marcação desmontado é uma coisa que esse jogador faz. Então ele pode ser um pouco enganoso, talvez, mas não tanto a ponto de você não querer convocar. Tem que convocar, cara. Porque hoje ele tá vivendo um momento da carreira dele. Um momento tão bom que ele pode estender até a Copa do Mundo. Quem sabe você pega o melhor centroavante possível na Copa do Mundo. Pode ser que seja o cara que mude o nosso ataque. A coisa que tava faltando ali pra ligar o ataque perfeitamente. O cara que tá faltando a gente buscar na área. Eu sinto que o Brasil quer cruzar a bola na área. E trazendo um ponta que nem Savinho, David Neres. E ainda tendo um Igor Thiago ali pra cabecear a bola, que esses dois vão colocar na cabeça dele. Cara, não tem do que falar, velho. A gente tem uma estratégia aqui que pode ser utilizada muito bem. Então, é um jogador, cara, um perfil que tem que estar na seleção brasileira. O último nome dessa lista é Igor Thiago. Ele tem que ser convocado. Acho que o momento dele é muito superior ao de Richarlison e muitas outras figuras que a gente tem por aqui. Sim, tem
tem alguns jogadores do Brasileirão que dá pra convocar pra esse ataque móvel, mas hoje o que falta é o Igor Thiago. Ele, pra mim, é realmente a resposta, né? E se for ele e Igor Jesus juntos, tô maravilhado, cara. Eu gosto dos dois, ok? Gosto dos dois jogadores ali. Acho que esse vídeo tá chegando no fim, cara. Ele já tá grande aqui, né? Falei de um monte de jogador, falei de perfil e tudo mais. Para que não fique gigante, não tome muito seu tempo. Mas é isso, cara. É isso que eu queria passar hoje. Esses são os nomes. Enfim, cara. Esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Agradeço você que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Com like, hype, compartilhamento. Muito obrigado mesmo. Você que virou membro do canal e agora vai fazer parte desta família aqui. Enfim, nos vemos em outro vídeo. Tchau.